Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Fernando Aquino aqui para estudar aí mais uma vez a revista da editora Central Gospel, tá? Lições da Palavra de Deus. E estaremos estudando hoje, queridos, nesta lição, que é a lição de número 9, um pouco sobre a vida e o ministério do profeta Abacuque. Tá? E o título da lição está aí, Abacuque, o profeta da Torre da Vigia. Então, para estudar sobre isso, a gente vai estar vendo primeiro nosso texto bíblico básico, que está lá em Abacuque, capítulo 1, versos 2 ao 4, também capítulo 2, verso 1 ao 4 e capítulo 3, versos 17 e 18. Temos aí o nosso texto áureo que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Está lá em Abacuque, capítulo 3, verso 2. E é claro, é um texto muito conhecido, entre nós. Então vamos no nosso comentário, a palavra introdutória aí, para entendermos um pouco mais a respeito desse assunto. Então, para começar, a gente vai estar vendo aqui, Abacuque, do hebraico Havakuk, que quer dizer aí abraço amoroso ou lutador. Então nós temos aí a princípio, gente, o nome do profeta, Abacuque do português, Havakuk do hebraico, e há quem diga que esse nome, esta palavra significa abraço amoroso. Ou alguns também trazem aí a tradução de lutador, pelo fato de ele ter indagado ao Senhor, uma espécie de luta, um embate. A questão principal é entender o seguinte, existem diversas traduções para esse nome. Há quem vai dizer que aquele que abraça, então abraço amoroso, abraçador, ou aquele que abraça, ou aquele que é abraçado. Então há muitos significados para esse nome aí, ok? Então continuando aqui, nós temos aqui também, segundo os escritos rabínicos, o profeta era de origem levita, portanto atuava no templo como cantor, conforme referências que fez aos seus instrumentos musicais. Está lá em Abacuque 3, verso 19 e também 3, verso 1. Entretanto, biblicamente, trata-se de um personagem a respeito de quem pouco se sabe. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, para dar início ao estudo da vida do profeta Abacuque, é o fato de que você pesquisando aí livros, comentários, quem sabe até mesmo na internet, você vai acabar encontrando aí muitas referências com relação à origem desse profeta. Mas o grande problema é que a maioria dessas referências, a maioria dessas fontes relacionadas à origem ou à vida deste profeta, geralmente parte de algumas especulações. Você vai encontrar aí pessoas dizendo que esse profeta ele estava lá no chamado livro apócrifo ligado a Abel e o dragão, e vão dizer que esse profeta foi aquele a quem Deus ali segurando por seus cabelos, Deus tomando ele pelos cabelos, fez e levou ele lá na cova dos leões a fim de que ele ali guardasse Daniel, então a gente alimentasse Daniel naquela cova. Então é uma espécie de conjectura ligada à tradição. Há quem vai dizer também, há fontes que vão dizer aí que ele, Abacuque, era o filho da mulher sonamita, pelo fato de Eliseu ter dito que aquela mulher abraçaria um filho. O profeta Eliseu, ao profetizar ela, disse: tu abraçarás a um filho. Então a palavra lá é a mesma, ligada ao Havakuk, o abraço. Então por conta disso, alguns acabam dizendo que o Abacuque seria o filho da mulher sunamita. Então a gente vai perceber, queridos, que existem muitas conjecturas relacionadas à vida de Abacuque, há outras questões, mas o que eu queria dizer para início de conversa é que a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, tá? Quando o assunto é tradição rabínica, judaica, o que quer que seja, quando o assunto é tradição, a gente precisa entender que estamos lidando com a escola bíblica e, como o nome já diz, escola bíblica, não que a gente não vá usar outras fontes, outras referências, não estou dizendo também que a gente não possa ter ali outros conteúdos para nos auxiliar. A questão é que quando o assunto são tradições, nem sempre essas tradições trazem consigo verdades. Então, a gente vai levar para a sala de aula, a gente vai estar colocando lá à disposição de nossos alunos algumas tradições. E muitas vezes a gente pode estar fazendo com que os nossos alunos venham a pensar, a imaginar que essas tradições são verdade, tratam-se de verdades, quando na verdade não são, são especulações. O nome já diz, tradições. Então, o primeiro passo a ser entendido aqui é o seguinte: caso você opte, professor, que estará lecionando aí essa lição, de levar aos seus alunos, apresentar aos seus alunos tais tradições, não se esqueça jamais de dizer, gente, o que eu estou dizendo aqui, essas fontes que eu estou trazendo, citando, e é bom, eu aconselho que você cite tais fontes, tá? Eu não as citei porque eu não as levaria em conta caso eu estivesse lecionando aqui em uma sala de aula,
escola bíblica, mas caso você ache viável para você estar levando essas fontes lá, levando essas linhas, é bom que você cite as fontes e que diga, principalmente, que tudo isso não passa de tradições, tá? Então, há tradições rabínicas relacionadas a este homem, o profeta Abacuque, ok? Eu estou dizendo isso porque, de repente, na sua pesquisa você identificou muita coisa aí, né, relacionada à origem deste homem, mas, como a gente percebe que, biblicamente, a gente não dá para dizer realmente que essas especulações, essas fontes, essas tradições rabínicas, talmúdicas, judaicas, até livro apócrifo, como a gente citou aqui, né, o livro apócrifo de Bel e o Dragão, então a gente não dá para dizer que isso realmente faz parte ali do canon, é bíblico e é saudável para os nossos alunos, ok? Então, quando o assunto é Bíblia, nós não temos tanta coisa assim a dizer acerca do profeta. Então, a gente não percebe ali, por esse profeta sendo escrito reis, para a gente poder ali nomear, citar, datar o período em que ele escreveu. Então, a gente vai ver algumas referências ligadas ao cativeiro babilônico. A gente vai ver isso aqui já, tá? A invasão dos babilônios. Então, a gente consegue ter essa noção de que ele teria profetizado antes de tais cativeiros, ok? Então, para começar, eu queria deixar isso para você aí. Caso você, professor, opte por falar dessas tradições, por favor, só não se esqueça de dizer que são tradições, conjecturas, tá? E que a gente não tem uma base concreta para afirmar tais questões. Então, para começar isso aí, o que nós temos do profeta aqui, ó. Entretanto, biblicamente, trata-se de um personagem a respeito de quem pouco se sabe. Então, a princípio, nós, assim como outros profetas que a gente viu aí, dos profetas menores, a gente sabe pouca coisa. Pouco nos é dito na Bíblia concernente à vida, à tribo, o nascimento, a origem do profeta Abacuque. Continuando aqui, vamos lá, vamos para o nosso primeiro tópico aí, o descontentamento do profeta. Então, para começar, Abacuque ousou perguntar a Deus. Ele disse: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Abacuque 1, né, verso 2. Apesar de protestar contra os pecados da nação de Judá e de anunciar o castigo iminente, ele mostrou-se inconformado com a situação, porque a Babilônia era ainda mais injusta do que Judá. Outro grande lamento do profeta vê-se lá em Abacuque 1,3, e diz assim: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Então, vamos lá, vamos entender algumas coisas aqui para começar. Então, professor, você vai estar dividindo a sua aula aí, até de uma forma mais didática, para que haja uma maior compreensão por parte dos seus alunos, na seguinte questão, que Abacuque, o profeta Abacuque, de quem pouco sabemos, e de que muitas questões ligadas à tradição a gente vai ver aí, então basta você pesquisar, né? Não sei que dia vai ser a sua aula, possa ser que seja um domingo pela manhã, que você vai estar lecionando, pelo menos é a média, né? O comum aí, o normal. Então até lá você vai encontrar essas fontes que eu citei, coisas do tipo aí dentro das suas fontes de pesquisa. Eu não vou trazer aqui para que o vídeo não se torne muito extenso, tá? Para que a gente consiga ser prático e ganhar tempo aqui. Mas a questão é, o bom é que a gente entenda que há uma divisão nesse livro. E a princípio a gente percebe que Abacuque ele se dirige a Deus, como eu colocaria ali, como uma espécie de questionamento. Ele tem questionamentos a fazer diante de Deus. E a gente já percebe uma diferença nesse livro aí com relação aos demais. A gente sempre vê os profetas iniciando seu livro dizendo: assim diz o Senhor. Né? Geralmente nos seus compêndios, suas profecias, seus vaticínios, eles começavam dizendo: assim diz o Senhor, dando-nos a ideia de que Deus entregara a tal profeta um conteúdo e o mesmo está agora passando ou repassando, melhor dizendo, tal conteúdo vindo de Deus direto para o povo com quem Deus queria falar. Tá? Mas só que a gente percebe que esse homem ele está indo a Deus, ele está falando com Deus, ele está indagando a Deus. E eu vou estar, durante toda a gravação desse vídeo, com a minha Bíblia aberta, a fim de que a gente consiga atingir esses pontos aqui. Então, com a minha Bíblia aberta aqui em Abacuque, capítulo 1, e eu estou usando a ARA, né, ao meio da revista atualizada, eu vou ler alguns versículos aqui. O primeiro, sentença revelada ao profeta Abacuque. Então a gente começa aí, tá, o livro. A minha tradução traz a palavra sentença, mas de repente você está usando a ARC, que vai trazer a palavra peso. Lembrando que peso, eu falei um pouco sobre isso na aula passada. Essa ideia de peso dá uma ideia realmente de sentença. Então peso é uma ideia que nos é passada biblicamente de uma sentença dita pelos lábios de um juiz. Tá? Então, assim como a gente viu lá
através Deus falando a respeito, o profeta Naum falando a respeito do peso, ou seja, da profecia, da sentença contra Nínive, a capital da Síria, nós vemos agora o profeta Abacuque trazendo um peso, uma sentença de Deus. Tá? Então a gente vê agora que é momento de Deus julgar, né, e condenar, melhor dizendo, Judá por seus erros, seus pecados. Ele vai dizer no verso 2, tá, para a gente poder entender isso aqui. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Então olha que coisa interessante. O que a gente vai entender aqui para ganhar tempo é que este homem, Abacuque, o profeta, ele começa seu livro indagando a Deus sobre os pecados que Judá estava cometendo. Então ele está indo diretamente a Deus com um questionamento do tipo, parafraseando, Senhor, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está percebendo? Até quando, Deus, o Senhor vai deixar Judá agir, se portar dessa forma? Será que o Senhor não está vendo em que nível, a que pé tem chegado os pecados de Judá? Então, a primeira indagação deste homem é essa. Ele está indo a Deus a fim de que, falando com Deus, ele venha chamar a atenção de Deus para os pecados, para as transgressões cometidas por Judá. Então, a questão é que ele faz esse questionamento, ele indaga a Deus acerca dos pecados de sua nação e Deus o responde, dizendo que irá trazer juízo para essa nação, ou seja, a saber, Judá, mas a maneira como Deus escolhera para trazer o juízo é levantando uma outra nação, a saber, os caldeus, os babilônicos, ou como eram conhecidos no período, né, neobabilônicos, como usando os babilônicos como um instrumento de juízo contra Judá. Então, nesse momento, quando o profeta ouve isso, aí ele agora passa a questionar a Deus novamente, pelo fato desses babilônicos, desses caldeus, serem um povo pior. Como é que um Deus justo vai usar um povo pior do que Judá para julgar Judá? E é isso, professor, que você precisa trabalhar a princípio lá com seus alunos. Essa é a ideia inicial do livro do profeta Abacuque. É claro que a gente vai discorrer alguns pensamentos relacionados a essa profecia dentro dessa lição, dentro desse vídeo, mas é bom que a gente inicie com essa ideia de que o profeta foi a Deus para questionar o Senhor, uma espécie de questionamento com relação a uma correção, a um juízo, uma repreensão, tá? A uma resposta com relação aos pecados, às transgressões cometidas por Judá. E Deus, então, vai responder ao profeta que já tinha tudo preparado. Tá? Então, Deus, a princípio, precisamos entender que Deus não vai fazer porque o profeta perguntou. Deus já ia fazer, Deus já faria tal coisa. Ele só está agora respondendo o profeta aquilo que ele havia escolhido fazer em relação a Judá. Continuando aqui, né, eu vou trabalhar, lembrando que nós estamos trabalhando, professores, aí, alunos também que nos assistem, com uma revista de EBD. Né? Eu não estou com a revista, reitero o que eu disse, eu não consegui ainda adquirir o material, mas eu estou com o material aqui do site da Escola Beriana, que é um site lá ligado à ADVEC, que é a igreja do pastor Silas Malafaia, e eu não sei pronunciar, não sei se é ADVEC ou ADVEC, mas é um site que traz em si esse material extraído da revista. Então, lembrando que o comentário que eu faço aqui não é um comentário da revista, é um comentário meu, mas o conteúdo, eu trago esse comentário em cima do conteúdo oriundo lá da revista. Continuando aqui, então, vamos ver algumas coisas mais aqui. A pergunta do profeta. Então, Abacuque começa fazendo uma pergunta a Deus. Abacuque apresentou um questionamento a Deus. A gente viu um pouco sobre esse questionamento aqui agora. Além da reclamação contra os invasores, tá, ele também se queixou da prosperidade dos ímpios. Ele registrou sua pergunta porque o Senhor não respondia aos seus clamores. Sua queixa repete-se depois de ele predizer a invasão babilônica contra Judá. Então, como eu já disse, frisando aqui, ele se direciona a Deus para indagar a Deus. Ele tem uma pergunta para Deus muito interessante. Né? Até quando, Senhor? Ele vai dizer, ele usa esse termo, essa expressão, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu, o Senhor, não vai me escutar, não vai me ouvir. Então, até quando? A ideia aqui não é o fato do clamarei eu, mas a ideia aqui, a ênfase aqui recai no até quando. Ele está como que exigindo de Deus, por assim dizer, vamos colocar, né, pedindo ou perguntando de Deus, quando é que o momento que Deus decidiu por fim a todos os pecados, né, as prevaricações feitas por Judá. Então, se Deus já havia preparado, determinado um tempo para pôr fim a toda aquela triste e terrível situação na qual estava
a nação de Judá. Então a gente percebe uma coisa interessante aqui. Deus, é claro, como eu já disse aqui, respondeu a ele que sim, havia um tempo determinado. Esse tempo estava chegando, estava próximo. Não ia tardar, não ia demorar. E a fim de resolver o problema, ou pelo menos a fim de corrigir Judá, trazer Judá à correção, Deus traria os caldeus, traria os babilônicos. Uma coisa que a gente pode analisar aqui, tá? Dentro desse tópico aqui eu colocaria. O profeta pergunta a Deus, ele indaga a Deus. Em primeiro lugar, isso também nos remete a algumas perguntas. Será, queridos, né, você que me assiste aí, que a gente pode realmente indagar a Deus? Há um ser humano tão justo assim na Terra, a ponto de poder indagar, tentar persuadir, perguntar, ou usar um termo, uma linguagem que a gente usa muito, mas é claro que não se aplica a Deus, mas é só para ficar uma forma didática. Será que existe um ser humano que consiga pôr Deus na parede? Então a ideia é interessante aqui. Ele vai indagar a Deus. E a gente se pergunta quando para analisar isso, por que Deus não matou esse camarada? Por que Deus não lançou um raio? Porque geralmente a gente fala isso, indagar a Deus, eu perguntar alguma coisa a Deus, eu indagar a Deus, quem sou eu? A gente coloca pó, cinza, caco, barro, quem sou eu, né, para contender com o olheiro? Quem és tu, ó barro, para contender com o olheiro? A gente precisa entender uma coisa, gente, esses questionamentos de Abacuque para com Deus não estão relacionados, a princípio, à soberba do profeta ou à curiosidade do profeta. Ele não pergunta por curiosidade ou não pergunta por soberba para se mostrar alguém. Não. Tudo isso está ligado ao zelo que o profeta tinha para com as próprias coisas relacionadas a Deus. Deus entende na sua sabedoria, Deus é glorioso, e nós passamos a entender quando analisamos o texto, que o profeta não está curioso para saber quando Deus vai fazer, se ou quando Deus vai fazer alguma coisa. O profeta não está agora demonstrando uma soberba, né, se colocando numa posição elevadíssima diante de Deus, não. É alguém que está zeloso para com as coisas de Deus. Quando a gente passa a ler aí a narrativa, a gente passa a ler os textos relacionados, né, os capítulos aí no livro do profeta Abacuque, o que a gente percebe aí é que esse homem é um homem muito zeloso. Ele indaga a Deus porque ele está preocupado realmente com a obra de Deus. Ele está preocupado realmente com o reino de Deus na terra. Então ele pergunta a Deus por amor a Deus. Ele indaga a Deus por amor a Deus. Não como uma afronta. Esse homem não está afrontando a Deus. Não pense você que de repente esteja lendo aí esse livro do profeta Abacuque, que ele esteja indagando, e isso dê a nós respaldo para indagar. Cuidado, gente, com certas indagações. A gente precisa entender, tá? Então, se eu, de repente, quiser indagar a Deus, perguntar, questionar a Deus sobre alguma coisa relacionada à minha vida, eu preciso entender qual é a origem dessa indagação, qual é a origem dessa pergunta, o que eu estou pensando, o que está se passando pela minha mente quando eu começo, então, segundo a minha visão, a indagar ou a tentar indagar a Deus. Então, na visão do profeta é zelo. Tanto é que ele indaga a Deus, ele pergunta a Deus até quando. Olha, vamos de novo, gente. Me perdoa por estar repetindo, mas a repetição ela é pedagógica, ela pode te auxiliar, professor, aí na sua aula, mas até quando, Senhor? Então, ele está perguntando sobre um período, uma questão ligada a tempo, a cronologia. Até quando, Senhor? Clamarei eu, então esse eu aqui não é soberba, e tu não me escutarás. Aí ele vai dizer, gritar-te-ei violência e não salvarás? Gente, olha o que ele vai dizer aqui, gritar-te-ei violência. O que o profeta quer dizer com gritar-te-ei violência? Vamos lá. Então, muitas vezes você vai me ver olhando para cima, pensando, porque eu geralmente não tenho aquela colinha, né, de estar lendo aquela colinha, então eu estudo antes e vou deixando Deus falar aqui. Então, o que é a questão principal aqui, gente? Então, eu não estou lendo nada aqui na tela. Então, o que é a questão principal aqui? É entender o seguinte, esse gritar-te-ei violência, geralmente é o que a gente vê muitas vezes quando você está num lugar e alguém grita fogo, já viu como é que é? Né? Fogo, quando alguém grita fogo quer dizer o quê? Que é para a gente, as pessoas que estão ali, se preparar para largar aquele lugar e para que o bombeiro, né, os bombeiros, alguém que está relacionado a salvamento, para que venha a salvação, para que alguém apague aquele fogo.
Então a gente grita fogo para que haja da parte das pessoas que estão correndo risco, né? Uma espécie de vigilância, que as pessoas se alarmem e comecem a se preparar para sair, e para que aqueles que têm o poder de apagar tais chamas, né? Aquele que tem o poder de extirpar o fogo e salvar as vidas que estão correndo risco ali, venham, socorro. Então a ideia de Abacuque aqui é essa, quando ele grita violência, ele está dizendo que, Senhor, eu gritei violência e o Senhor já não chegou já para agir, para acabar com a violência, e a violência aqui, lembrando, tá? São os pecados de Judá. Olha que coisa interessante. Então, tudo isso, gente, para não estender demais nesse slide, tudo isso demonstra zelo. Então, se possível, aplique isso aí, professor, à sua aula. Se possível, você, aluno, auxilie seu professor, de repente, nesse ponto, é claro, com toda a educação do mundo sempre, né, podendo orientá-lo. Mas a ideia aqui é entender que o profeta está... Todo esse questionamento, ele parte a princípio de um zelo para com Deus, tá? Isso que é o mais importante aqui, porque senão a gente vai começar a criar a regra, a ideia de que a gente pode simplesmente dobrar o joelho e ficar, Senhor, mas até quando? O Senhor cobrando a Deus, como se Deus devesse algo a nós. Deus não devia nada a Abacuque, como também não devia nada para Judá, como também não devia nada para a Babilônia, e como também não deve nada a nós. Deus é soberano. Todo e qualquer questionamento que a gente deva, de repente, acha que deva fazer a Deus, que tais questionamentos tenham por base a glória de Deus. Então, quando eu perguntar alguma coisa a Deus, quando eu indagar a Deus acerca de algo, que essa indagação seja para a glória de Deus, tá? E não para o meu bel prazer, não para a minha autopromoção, exaltação. Esse é o ponto, essa é a linha, tá? Eu gostaria de deixar para vocês, a princípio, no início dessa aula, há muita coisa a ser dito ainda, mas o fato de que ele questionou a Deus com zelo. E Deus também respondeu a ele demonstrando o seu zelo, sua graça, dizendo, olha, eu vi, eu sei, né? Parafraseando, né? Que o texto não diz assim, eu não vou ler para ganhar tempo. Você com a sua Bíblia de posse aí, estudando esse vídeo, você com a sua Bíblia na mão vai acompanhando. Mas a ideia é que ele responde que levantaria os caldeus, os babilônicos, ou os neobabilônicos, como eram mais conhecidos, caso você queira citar isso aí, para trazer juízo a Judá. E é claro que quando ele ouviu isso, então ele tem uma primeira indagação. Senhor, até quando esse povo de Judá vai ficar assim? Aí Deus fala, não, já tenho tudo preparado. Cativeiro, olha só a coisa terrível. Invasão babilônica, cativeiro, para corrigir o meu povo. Mas quando ele ouviu isso, ele, opa! Então ele foi cheio cheio de autoridade diante de Deus. Senhor, até quando? Mas quando Deus falou o que ia fazer, ele, opa, peraí, Senhor. O Senhor vai enviar caldeus, o Senhor vai enviar um povo aí pior que nós, um Deus justo como o Senhor, enviando um povo pior que nós para nos corrigir, um povo rebelde, um povo idólatra, um povo implacável, terrível. Tá? Então Deus também vai dizer, mas eu vou enviar esse povo, mas também trarei justiça, porque eu julgarei este povo. Então, assim como Judá sofreria o juízo, a Babilônia também sofreria. Aí este homem começa agora a louvar a Deus pela justiça de Deus manifesta. Tá? Então, basicamente seria isso. Continuando aqui, né? A gente está trabalhando com o slide, a gente precisa continuar. Vamos lá. 1.2. A queixa contra o que se via. Em relação a Judá, não vamos falar a princípio dos caldeus agora, dos Babilônia, vamos falar de Judá. Então, sobre o que estava trazendo uma espécie de problema para o coração de Abacuque? O que ele via lá em Judá, na sua nação, que ele não estava gostando? Primeiro, vamos lá. A lei não era levada a sério. Os processos iam se acumulando na mesa dos magistrados, os juízes estavam corrompidos. Então, uma das coisas que meio que estavam trazendo inquietação a Abacuque, ele percebia que o povo dele lá, os judeus, não estavam levando a lei de Deus a sério. Tá? Ele via lá que os juízes não estavam julgando da maneira correta. Por quê? Porque os juízes lá estavam sendo todos eles comprados, havia propina, havia suborno entre os juízes. Então, ao invés deles julgarem segundo a lei de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus e a orientação de Deus, eles julgavam segundo a quem estava ali pagando. Então, muitas vezes, uma pessoa pobre, que tinha uma causa, né, um litígio contra uma pessoa de uma situação financeira melhor, muitas vezes a pessoa de situação financeira melhor pagava lá, subornava esse juiz e ele dava causa ganha para essa pessoa que o subornou. Então esse era um dos problemas vistos. Então Abacuque, vendo isso, ele vai agora indagar a Deus. Até quando isso vai continuar? Outra coisa que ele via também, havia roubo.
roubo, as pessoas tomavam, saqueavam, tiravam do outro. E pessoas que compravam além do que podiam pagar. Então, além de se tirar, além de um enriquecimento ilícito que havia lá, além das pessoas tomarem as posses de outrem, né, viúvas perdiam, órfãos, as pessoas tinham seus bens tomados, tirados de si, surrupiados, levados de si. Também havia aquelas pessoas que compravam, adquiriam, sem ter condição de pagar. E com isso, né, havia ali uma dívida muito grande, então isso fazia com que o número de escravos viesse a aumentar. A gente sabe que naquele período, quando a pessoa herdava uma dívida e a pessoa não podia pagar tal dívida, basta vermos lá, voltarmos um pouco para entender isso no texto, mas a gente percebe uma referência lá em Êxodo 20, né, a partir do verso 3, que fala sobre isso. Que a pessoa levada cativa deveria trabalhar 7 anos para pagar uma dívida. Olha que coisa terrível, gente. Então, a gente vê que com isso aumentava o número de escravos, pessoas roubando, outros compravam, não podia pagar, não podendo pagar, além de terem seus bens tomados, aquilo que adquiriram e não conseguiram pagar, tais pessoas, ainda devendo, eram vendidas como escravas. Outro ponto que ele também, Abacuque, que mexeu com o coração de Abacuque. Vamos lá. O povo vivia na prática do pecado. Então a gente vê pecado de uma forma abrangente, mas há pontos aqui listados na lição que a gente pode perceber. Bebedeiras, né? Então o povo usando da chamada bebida forte, né? Era muito usado lá no período bíblico. Então bebedeira, soberba, né? Demais, como a gente vê as pessoas, uma grande soberba, obscenidades, essas coisas ruins acontecendo, pessoas praticando lascívias, coisas obscenas, a violência, como o próprio Abacuque já citou lá no início, então pessoas agindo de maneira truculenta, violência tomando das pessoas a pulso forte, e também outro perigo, outro problema, que era a idolatria. Então a questão é, gente, que Abacuque aqui está se queixando das coisas ruins que ele via acontecer lá na sua nação, a saber, Judá. E temos aqui listados alguns exemplos disso. Continuando aqui, o segundo tópico, o juízo divino sobre os maus. Eu queria falar um pouquinho ainda, deixa eu voltar um pouquinho nesse primeiro aqui. Eu voltei no slide porque eu preciso falar uma coisa contigo aqui. Para começar, gente, uma coisa que a gente pode estar aplicando de repente na aula, porque vamos fazer uma análise aqui. Abacuque, ele se vai a Deus para questionar a Deus, para indagar a Deus. Abacuque tem indagações com Deus em relação à sua nação, ou seja, Judá. E olha que coisa interessante nisso aqui. Então Abacuque ele vai perguntar, ele vai questionar como se Deus parece que não estivesse vendo, né, ou vendo aquilo, como se Deus estivesse calado para aquilo. Tá? E como se Deus não tivesse uma resposta a princípio, ou como se Deus não fosse agir a princípio. É claro que Abacuque não está pensando assim, é só uma ideia que a gente está dando, porque Abacuque sabe quem é Deus, Abacuque glorificava, Abacuque conhecia a onisciência, a onipresença, o poder de Deus. A ideia é entender isso aqui, é só uma questão para a gente poder aplicar. Mas a gente precisa entender que isso aqui acontece muito nos nossos dias, tá? Nem sempre relacionado diretamente à pessoa de Deus. Muitas vezes isso acontece nas nossas igrejas, nas nossas congregações. Vamos fazer uma espécie de analogia aqui. Muitas vezes você coloca aí, nós, o Abacuque, Deus, a gente colocaria só nesse exemplo o pastor, o local, o dirigente, aquele que está diante da igreja, pastoreando, no lugar de Deus. E às vezes a gente vê coisas acontecer na nossa igreja, na nossa congregação, e a gente às vezes se coloca como Abacuque. A gente vai lá, pastor, é como se dissesse assim, pastor, desculpa falar, mas está acontecendo isso e isso na igreja. E a impressão que eu tenho, pastor, desculpa falar, me perdoa com toda a franqueza, eu respeito muito o senhor, eu lhe tenho como homem de Deus, mas parece que o senhor não está vendo, parece que o senhor não está tomando atitude, parece que o senhor não está reagindo, parece que as coisas vão ficar assim. Pastor, até quando? O senhor vai ver as coisas acontecer, o senhor não vai fazer nada, o senhor não vai falar nada, o senhor não vai disciplinar tais pessoas, o senhor não vai pôr, né, como dizem, de banco, o senhor não vai agir, não. Muitas vezes a gente se coloca no lugar do Abacuque, a gente vai. A ideia é entender aqui, gente, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, tá? Não colocaria todas no ânime, mas na grande maioria das vezes, os nossos líderes, nossos pastores, sim, eles estão vendo, sim, eles sabem, mas a questão é que é necessário todo um aparato para tratar tais questões, para lidar com tais questões. Esse é o ponto que a gente precisa entender aqui. Vamos lá, voltando ao Abacuque, eu não vou sair da lição, prometo, tá? Ainda que eu esteja falando de igreja aqui, mas eu não prometo não sair. Abacuque, quando foi indagar a Deus, dá-se a entender que ele já tinha em mente o que fazer com Judá.
Então ele diz, até quando, Senhor? Eu vou aqui clamar, o Senhor não me ouve, eu vou gritar violência, o Senhor não resolve. Ele vai dizer que mais, porque me mostra as iniquidades, por que eu estou vendo tanta coisa, por que o Senhor me faz ver tanta coisa, por que eu ainda estou vendo tanta coisa ruim, mas não estou vendo a solução, estou vendo a Bíblia aqui, estou com a Bíblia aberta, por que eu estou vendo tanta coisa? Perceba uma coisa, gente, tá, para não esticar muito nesse assunto aqui, para não ficar demorado, e de repente você... Né? Mas vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui. A questão é que Abacuque, dá-nos a entender que Abacuque já tinha algo em mente. Parece que ele já foi indagar a Deus, buscando uma resposta contra a maldade de Judá, mas é como se ele quisesse dizer alguma coisa para Deus. Senhor, eu já sei até o que o Senhor precisa fazer com Judá. E quando a gente vai falar com o nosso líder, o nosso pastor, a respeito de uma coisa ruim que a gente está vendo, e a gente já tem até a correção certa para dar para a pessoa. Olha, pastor, estou vendo isso, eu já sei, e eu no seu lugar faria isso e isso. Mas olha que coisa interessante. Nos planos de Abacuque, os projetos do profeta Abacuque, não estavam os caldeus. Então, olha que coisa maravilhosa. Deus agora responde a ele que vai dar um jeito na situação, mas que não vai dar um jeito na situação da maneira como Abacuque queria que fosse. E às vezes acontece conosco na igreja. A gente vai até os nossos líderes dizendo assim, olha, está acontecendo isso e isso, fulano está pecando assim, assim, fulano está fazendo isso e isso, geralmente tá, e a gente já espera, olha, a gente já tem uma disciplina para aquela pessoa, a forma, a nossa maneira de ver aquilo. E nem sempre a maneira como nossos líderes, nossos pastores, eu vou dar um exemplo aqui, usando pastores como exemplo, nossos dirigentes de igreja, não sei como você chama aí na sua igreja, mas nem sempre a maneira como eles vão lidar com isso é a mesma que a nossa, tá? É claro que existem alguns que, não quero nem entrar no mérito aqui, gente, há casos e casos, que às vezes eu estou falando aqui, por que eu estou tentando falar assim de maneira direta, né, explicar, porque mesmo eu explicando que há casos e casos, mesmo explicando que existem exceções, às vezes há pessoas que ainda vão lá nos comentários do vídeo e ainda colocam, mas nem sempre é assim, tal, tal. Eu já estou dizendo isso aqui. Eu sei que nem sempre é assim. Então, para você que de repente está me ouvindo aí, deixa eu explicar. Existem, é claro, exceções, mas às vezes a gente sabe também que tem líderes que vão lá e não fazem nada. A gente fica indaga, mostra o problema, denuncia a situação difícil que está acontecendo. É claro que existe todo um processo aqui, né, gente? Para aquela igreja cristã. Qual é o processo? Mateus 18. Tem um problema lá com teu irmão, uma queixa, vai e resolve com ele. Se não te ouvir, leva outro idôneo. Não alguém que esteja do seu lado, alguém que esteja lá para ouvir ambas as partes. Se ainda assim não ouvir, leva à igreja. Pastor, a situação, gente, a situação está assim. Se ainda assim não ouvir, trata como um publicano, tá? A ideia é, claro, um gentil publicano. Há todo um processo hoje. Eu estou citando aqui a questão do Abacuque. Então, para fechar essa parte, eu acredito que eu consegui fechar, é essa, que Abacuque foi até Deus com uma indagação, achando que Deus resolveria as coisas da maneira dele. Então, nem sempre as coisas serão resolvidas da nossa maneira. Nem sempre quando nós oramos a Deus a fim de que Deus solucione um problema, uma queixa, uma indagação, nem sempre a solução que Deus trará a esse problema é aquilo que nós imaginamos que Ele vai fazer. Deus agirá conforme a sua sabedoria, Deus agirá conforme a sua vontade, a vontade dEle. Então, nós muitas vezes vamos questionar, vamos indagar, vamos até Deus dizendo, Senhor, até quando? Olha aí, Deus, olha o que está acontecendo, olha como fulano está pecando, olha. Mas a maneira como Deus irá tratar tais situações, realmente cabe a Ele, compete a Deus decidir o que Ele quer fazer, ok? Então, Abacuque às vezes é como nós aí, a gente vai ter nossos líderes indagando, e Abacuque foi perante Deus para indagar, ok? Continuando aqui então, vamos lá. Olha que coisa interessante. Então vamos para o segundo tópico, focado agora nos babilônios. O segundo tópico diz aí, o juízo divino sobre os maus. E a gente sabe que são os caldeus. A incursão dos caldeus. É claro que esse mal aqui é a ação dos caldeus contra o Judá agora. Abacuque foi mais um dos profetas que noticiaram a invasão babilônica sobre Judá, Abacuque 1,6. De fato, anos depois, 605 a.C., os caldeus babilônios, ou os neobabilônios, fizeram a sua primeira incursão ao Reino do Sul. Então isso aqui, gente, é algo que a gente volta e meia, os professores, de repente você em sala de aula vai dizer, meu Deus, todas as aulas que eu estou assistindo são profetas menores, parece que o professor fala a mesma coisa. Ele fala que 605 a.C., Nabucodonosor II, filho de Nebo ou Nabopolassar,
agora deixa a terra enquanto seu pai estava à beira da morte. Ali ele volta lá da batalha de Carquemes, volta para... Isso é normal, volta para sua terra, lá ele é empossado, ele é rei da Babilônia, ele vem agora, batalha contra Judá e 3 levas, 605, 597, 586 a.C., leva o povo cativo. Na primeira leva os jovens, tal. Gente, é gostoso você ouvir isso. Então, se o seu professor falar isso novamente, a ideia do seu professor aí, em repetir essas coisas, é que você grave, que você aprenda realmente isso. Então, a repetição nesse sentido aí, ela é pedagógica. Então, é bom, volta e meia, a gente, você professor aí, você aluno também, volta e meia é bom que a gente fale essas coisas, a gente cite essas questões, tá, aí nas nossas aulas, a fim de que as pessoas realmente entendam e aprendam isso. E Nabucodonosor entrou 3 vezes, tá? E nessas levas aí, a primeira leva os jovens, parte do tesouro, a segunda leva Ezequiel, junto a ele 10 mil homens, e a terceira leva destruiu o templo e, por conseguinte, os muros e tacou fogo lá no restante. Então, o fato é entender isso aqui, tá? Então, para corrigir os pecados de Judá, Deus suscitou, levantou os caldeus, levantou a nação da Babilônia. Mas isso não quer dizer que os caldeus também ficariam impunes, tá? Deus levantou os caldeus, mas Deus também abateria os caldeus. É bom que a gente foque isso. E há imagens aqui para ilustrar um pouco dessas batalhas aí. Continuando, características desse povo, os caldeus. O profeta descreveu a crueldade dos invasores. Ele cita ali, em uma narrativa, a crueldade dos caldeus. Está lá em Abacuque 1, do 7 ao 11. Povo horrível e terrível. Seus cavaleiros se espalhariam por toda a parte e viriam com violência. Zombariam dos príncipes, tomariam as fortalezas e atribuiriam sua força ao seu Deus. Depois de anunciar a invasão babilônica, Abacuque declarou: não morreremos. Olha que coisa maravilhosa, tremenda. Então, a princípio, os relatos ali de Abacuque, capítulo 1, dos versos 7 ao 11, são uma descrição dessa invasão. Deixa eu ler um versículo só aqui, Bíblia aberta, vamos lá. Vamos ver o verso 7 do capítulo 1. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros, aqui é o verso 8, do que os leopardos. Então, a ideia é que ele está descrevendo aqui a maneira como ele via, como Deus lhe mostrava os babilônios chegando para tomar Judá, saquear Judá, invasão. Eles viriam rápidos, por isso o leopardo seria um ataque rápido, truculento, violento, a cavalaria dos babilônios chegaria ali tomando posse da cidade, tá? Mas ele vai dizer uma coisa interessante, mas que ainda assim ele vai dizer: nós não morreremos. E aqui a ideia que não está ligada só a morrer de maneira física, mas espiritualmente também. Não será o nosso fim. Ainda que houver o cativeiro, Deus nos restaurará mais uma vez. Olha que coisa maravilhosa. Então, diversas vezes a vida nos é assim. Muitas diversas vezes o Senhor nos permite passar por situações que nos vêm abarcando de maneira direta, terrível, voraz, e a gente por diversas vezes passa por lutas como essa. Mas isso nem sempre quer dizer para nós a morte, o fim, a destruição. Nós precisamos, com Deus, em Deus e de Deus, aprender a lidar com situações complexas como essa, situações difíceis como essa. Ainda que as características dos caldeus, dos inimigos, eram de pessoas terríveis, ainda que as lutas sejam ferrenhas contra nós, nós temos um Deus que cuida de nós, que zela por nós. Nós precisamos aprender também que Deus, por diversas vezes, castiga, como ele diz, e açoita aqueles que ele ama. Então, as repreensões de Deus para conosco, em nós, são todas elas focadas no amor de Deus. Deus nos ama e, por isso, Deus age dessa forma para conosco. E, por fim, ele disse aí: nós não morreremos. E nós temos aqui, a palavra lo, tá vendo no hebraico? Tá? Lo, tá vendo? E nós temos aqui outra palavrinha hebraica, namut. Então, voltando aqui, lo, no hebraico, e outra palavrinha hebraica, que foi o que ele disse. Ele disse isso aqui, essa frase aí: nós não morreremos, está aí, no hebraico. Lo, que quer dizer não. E namut, morreremos. Então está lá, não, lo, para você gravar e falar na sua aula, caso você ache necessário, julgue necessário, vai aí de você, professor. Lo, não. E namut, morreremos. Então o que ele disse: não morreremos, nós não morreremos. Olha que coisa
maravilhosa. Ou não morreremos nós, seria no hebraico aí. Então, não morreremos. Então, ainda assim, querido, fica aí essa mensagem para nós, tá? Não é o fim. As lutas que nós passamos são muitas vezes de Deus, tá? Uma escola para ampliar o nosso aprendizado. Deus usa tais lutas para nos fortalecer, nos edificar e nos aproximar ainda mais de sua santa e maravilhosa presença. Fica aí esta palavra. Continuando aqui, terceiro tópico. A intercessão do profeta. Gente, isso aqui é maravilhoso. Porque até onde nós vemos aqui, capítulos 1 e 2, tá? A gente está vendo aqui, o início do capítulo 1, pelo menos a princípio, o capítulo 1 foca mais isso. O profeta chega lá, ele vem e ele começa a indagar, falar com Deus. Ele começa a indagar. Isso aqui é interessante. E aí ele passa daquele que indaga àquele que intercede. E deixa eu ler aqui o slide, para não me travar aqui, mas eu vou explicar ao término desses slides, onde eu quero chegar. Já, já. Abacuque é historicamente reconhecido como músico e profeta intercessor. Sua iniciativa de transformar uma fortaleza em um local de oração recebeu um nome, o qual aparece em algumas traduções da Bíblia, que se tornou popular e comumente utilizado nos nossos dias. Torre de vigia. Então a gente tem aí essa expressão torre de vigia. A ideia que nós temos é que Abacuque, então, vai indagar a Deus acerca dos erros de Judá. Você está percebendo que eu estou repetindo isso aqui, que isso é um dos temas que você precisa trabalhar aí para que os seus alunos compreendam bem essa ideia. E para você que é aluno, de repente não está tendo EBD devido à pandemia, está tendo essa oportunidade também de estudar um pouco conosco a esse respeito. Então, Abacuque vai diante de Deus com indagações acerca, é claro, de até quando o meu povo, Judá, vai permanecer assim e eu ainda não vi nada da parte do Senhor para corrigir, para resolver esse problema. E lembrando que nada disso é soberba, nada disso é altivez de Abacuque, nunca, jamais. Simplesmente o Abacuque está preocupado por amor a Deus, tá? O nome de Deus, ele está o zelo, então tudo aqui é um zelo. Ele está zeloso para com Deus, por isso ele vai indagar o Senhor. Aí Deus agora responde a Abacuque, olha, Abacuque, né, parafraseando aqui, trazendo para hoje. Não vou ler os versículos para ganhar tempo. Mas, sim, eu estou vendo tudo isso e já tenho uma solução para esse problema aí. Eu vou levantar os caldeus e eles virão aqui e saquearão, destruirão boa parte dessa terra aqui e levarão daqui cativas muitas pessoas lá para a terra da Babilônia. Quando ele ouviu isso, ele, opa, calma, Senhor, o Senhor vai levantar uma nação pior que nós para nos julgar, para nos ser instrumento de juízo. Sim, não só vou levantar tal nação para julgar vocês, como também vou julgar tal nação. Olha aí que coisa interessante. Então ele ouve isso, sabendo que Deus vai fazer isso, ele não vai orar para que Deus não faça. Mas ele agora vai interceder pelo povo. Gente, até aqui nós vemos uma mudança de postura interessante em Abacuque, que precisa ser por nós adotada. Qual é? Ele nos é apresentado Abacuque 1:1, né? Abacuque capítulo 1, verso 1 e Abacuque 3, verso 1, está lá que ele é profeta. Profeta. E o que é um profeta? Qual é a princípio a função de um profeta? Nós temos, né, a grosso modo, vamos assim dizer, um profeta é alguém que vai diante do povo para trazer um recado de Deus. Alguém que se apresenta ao povo, enviado por Deus, com uma mensagem direta de Deus, né? Ou seja, vaticínios divinos para um povo, oráculos de Deus, oráculos divinos para o povo. Só que Abacuque, quando ouve o que Deus vai fazer e Deus não vai mudar de ideia, é peso, sentença, grava isso, Deus já bateu o martelo e vai fazer, Abacuque passa então a interceder. Ele se torna... E quem é o responsável pela intercessão no povo? O sacerdote. E olha que coisa maravilhosa, gente. Abacuque inicia esse livro como um profeta e termina esse livro como um sacerdote. Ele passa a partir de então, sabendo o que Deus vai fazer, a interceder. Nós precisamos aprender isso com Abacuque. O texto nos vai mostrar, e eu coloquei essa imagem para descrever isso, e vou voltar para esse ponto que eu estou trabalhando aqui com vocês. Abacuque, quando ele ficou sabendo o que Deus ia fazer, ele subiu aqui, ó. Está aqui, né? Ele subiu aqui, ó. Deixa eu rodar o meu mouse aqui, não sei se você vai ver pelo celular, smartphone, mas pelo computador vai dar para ver. Aqui, ó. Ele subiu na torre da vigia e começou a interceder pelo povo. Sabendo que Deus faria e sabendo que Deus não mudaria a sua opinião com relação ao que ia fazer, Deus já havia determinado o que faria, já estava batido o martelo, uma sentença, peso, volto lá, massá a palavra hebraica lá, peso.
Então ele diz, já que o Senhor vai fazer, Deus, então deixa eu interceder por nós, pelo povo. Isso é maravilhoso, gente. Muitas vezes, voltando lá ao raciocínio que eu estava passando anteriormente, a gente vai diante das autoridades, da nossa autoridade eclesiástica, ou diante do próprio Deus, para pedir que Deus faça justiça, para pedir que Deus castigue, não sei, repreenda, com a forma que você quer usar aí, exorte alguém que está no erro. E quando Deus dá a sentença do que vai fazer, muitas vezes a gente bate palma e se alegra. Ei, agora sim. Né? Recentemente, né, não vou nem entrar em detalhes aqui, porque a gente está vendo aí escândalos acontecendo um após outro relacionados aos evangélicos, por assim dizer, né? O povo de Deus, por assim dizer, no nosso meio, né? Não que os verdadeiros ali, não que os eleitos do Senhor, não que aqueles que realmente servem o Senhor estejam cometendo coisas ruins, claro que não, mas há no nosso meio pessoas que estão aí desonrando, pessoas que estão aí trazendo vexame, vergonha, escândalos, né? Seria a palavra que eu estava procurando aqui na mente para dizer, escandalizando a obra de Deus. Né? Há casos que estão virando casos de polícia, casos que estão virando nível nacional e até internacional de escândalos. Mas a questão é, gente, que a gente não pode ainda assim dizer, opa, agora sim. Não. A gente deve realmente entender que é para fazer como o Abacuque, que Deus levante entre nós Abacuques, pessoas que intercedam, Senhor, a gente vai ver já, né, o que é o texto áureo aí, eu vou falar um pouquinho sobre ele no final. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, na justiça, lembra da misericórdia, Senhor. Então, Abacuque, o profeta Abacuque, agora, depois que Deus lhe dá a palavra, ele passa a agir como um sacerdote. Então, gente, que nós possamos interceder, entender isso aqui. O que isso fala? Onde eu quero chegar com tudo isso aqui? Tá? O que Deus tem ministrado ao meu coração, eu estou querendo passar para vocês aqui. Eu estou agarrando um pouco, porque eu não escrevi nada a esse respeito, eu estou de mente aqui, vindo à memória. A questão principal é entender o seguinte, gente, tá? Que nós precisamos ter de Deus sensibilidade para entender a maneira correta de agir. Muitas vezes a gente se apresenta como profeta. Todo mundo quer ser profeta. Acho que a moda do momento, perdão, desculpa essa palavra, não é uma palavra muito boa para a igreja, moda, mas parece que as pessoas querem fazer assim, tentam fazer assim. Parece que a moda é a onda do momento. Profeta, onde você vai? Se você gritar pregando, se você disser essa frase assim, durante uma pregação, uma ministração sua, você disser assim, ó, tem profeta aí? Meu Deus, irmão. Tem gente que bate a cabeça no teto. Mas pergunta, faz o contrário, ao invés de você gritar, tem profeta, diga, tem sacerdote aí? Você não vai achar tanta gente dizendo tão eufórico assim, não. Mas a ideia é entender o seguinte, gente, nós precisamos ter sensibilidade. Esse homem se apresentou diante de Deus, realmente sim, zeloso, indagando, querendo saber. Quando Deus deu a sentença, falou a respeito de Judá, a Babilônia como instrumento, e também julgarei a Babilônia, esse homem agora foi pedir a Deus misericórdia pelo seu povo, por Judá. Ele foi interceder. Ele falou, Senhor, né, aviva a tua obra no meio dos anos notifica, mas na ira, lembra da misericórdia. Ele foi interceder, ele foi um intercessor. Então que a gente aprenda isso, gente, a ter sensibilidade espiritual, a saber quando repreender, quando exortar, quando indagar, questionar, mas também quando interceder, pedir por, clamar por, tá? Quando dobrar o joelho e falar, Senhor, tem misericórdia, Senhor, usa de misericórdia para com fulano, ciclano, bertrano, com a obra e tal. Então a gente precisa entender isso aqui. Então você, profeta, precisa saber que há momentos que você vai ter que se portar como um sacerdote. Porque aprendamos isso com Abacuque, gente. Eu tenho orado que Deus me oriente nessa área aí. Muitas vezes a gente quer ser profeta. Eu, como pregador do Evangelho, né, Deus me tem dado essa honra, né? Glória a Deus, de pregar a palavra do Senhor. Eu amo, gente. Eu amo pregar a palavra. Meu Deus amado, eu amo pregar. Então, qualquer lugar do mundo, do Brasil, do planeta Terra, que me chamar, eu estou disposto a ministrar a palavra de Deus, porque eu amo pregar a palavra do Senhor, né? Faço por amor. Mas a questão é que a gente precisa também entender a hora de interceder, tá? Ser um sacerdote, ok? Então, que a gente interceda. Eu me lembro de um caso aqui, eu não sei se convém falar isso, mas já que eu já despertei a curiosidade, agora é de falar. Eu me lembro de uma feita que eu estava conversando com um cidadão, um amigo, né? Vamos dizer assim, um amigo meu, e ele me procurou dizendo, Fernando, eu estava num lugar e Deus falou, né? Eu não me lembro, né, para ganhar tempo aqui, se foi um profeta que Deus levantou alguém, uma revelação, não sei. Eu sei que ele me disse assim, olha, perdão, Deus falou que vai pesar a mão sobre a minha esposa, Deus vai pesar a mão dele sobre a vida da minha esposa, vai tratar com ela. Ele falou isso comigo, né? Esse amigo meu, esse conhecido meu. E eu disse, rapaz,
Quando Deus falou, não sei dizer quando ele falou, se foi alguém que falou, mas eu disse assim, quando Deus falou então que ia pesar a mão sobre a sua esposa, qual foi a sua atitude? Você orou, você intercedeu? Ele disse, eu não. Se Deus falou que vai pesar a mão sobre ela, eu deixei para que Deus resolva com ela para lá, que ela que, né, ela que fique por lá com Deus. Eu não quero nem saber se Deus falou que vai pesar, vai tratar com a minha esposa, que ele trate lá e eu não estou nem aí. Eu falei, rapaz, Deus disse que vai tratar, né, ou pelo menos supostamente foi, que vai tratar com a sua esposa e você nem dobrou o joelho por ela, nem foi interceder por ela. Que negócio é esse, meu amigo? Falei com ele ainda, se Deus falasse uma coisa dessa comigo, que vai tratar com a minha esposa, primeira coisa, no mesmo lugar que eu estava ali, eu dobraria o joelho e clamaria por amor a Deus, por amor à minha esposa, por amor à obra. A gente precisa entender isso aqui, gente. Ainda que Deus trate com alguém, nós precisamos também fazer a nossa parte, que é interceder. Então, para fechar essa parte, né, e caminhar para o final dessa lição, para que não seja um vídeo extenso, é entender isso aqui. Ele inicia como profeta, ele profetiza para a nação, ele fala, ele indaga, ele aperta o cerco, mas quando Deus dá a sentença, ele entende que precisava interceder. Então, que a gente peça a Deus essa sensibilidade. Senhor, me dá isso, Senhor, me faz entender isso, que eu preciso interceder. Então, ele subiu mais uma vez, fechando aqui, na Torre da Vigília e foi para lá orar. Então, inclusive, esse termo até usar, Torre da Vigília. Inclusive, há um povo aí que está até usando esse Torre da Vigília, que eu não é nem para essa aula aqui não, você já sabe quem é, porque eu tenho certeza que já bateram na sua porta em 2 aí de manhã, cedinho, para poder falar contigo aí do que vai ser essa terra. Vamos lá então, gente. Então, continuando aqui, tá? Que entendamos isso, ok? Profeta, mas também sacerdote. Sacerdote, mas também profeta. Então, o momento que a gente ore a Deus, a fim de que Deus nos dê essa sensibilidade tal para que a gente perceba como agir diante do Senhor, diante das situações que nos são propostas. Continuando aqui, a sentinela vigilante. Abacuque decidiu subir a uma fortaleza e ali permanecer até que, né, do alto, ou seja, perdão, acho que até quedo está aqui, é um erro de grafia, escrita meu, então, até que do alto lhe viesse a resposta. Ele declarou que entrara em oração como uma sentinela, ou seja, um soldado pago para vigiar. Então, e que aguardaria até que o Senhor viesse até ele com uma resposta. Abacuque 2:1, Bíblia, vamos lá. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Gente, que coisa maravilhosa. Isso aqui eu não vou falar muito, porque eu já expliquei no slide anterior. É a questão lá. Isso aqui é a prática que ele fez. Então, ao saber do que Deus faria, ele subiu, gente, para orar. Perceba uma coisa. Abacuque foi lá em cima, na torre da vigília, no alto. Mas quando ele chegou lá em cima, ele desceu na oração, joelho. Oh, glória a Deus, gente. Então, é que a gente compreenda isso, tá? O lugar mais alto fisicamente, no que tange lá ao templo, aquele lugar todo ali, palácio, lugar em Judá, era a torre, onde o sentinela, nos muros da cidade, o sentinela subia no muro, ele via tudo que ia acontecer. Ele via quando o inimigo vinha, ele via. Então, a sentinela, muitas vezes pago, ou um soldado mesmo ali, aquela pessoa que ficava ali guardando, né? Havia no posto, e as pessoas, soldados revezavam no posto. Então, a função daquele soldado era vigiar, a fim de que o inimigo não atacasse de sopetão a cidade. E caso o inimigo atacasse e o soldado dormisse, aquele soldado pagaria com a vida. Então, todo o sangue derramado na cidade era cobrado daquele vigilante, aquela sentinela que não viu o que acontecia. Então, ele sabendo que o inimigo viria, ainda assim ele se pôs lá em cima, ele subiu, tá? Mas lá em cima ele desceu de novo. E desceu como? Ele foi lá embaixo no chão? Não, ele desceu no joelho. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos descer todos os dias no joelho, de joelho, perante o Senhor, para interceder. E ele falou, eu vou ficar aqui. Olha que coisa linda, outra coisa que eu aprendo com ele. Não foi aquela oração, Senhor, abençoa minha casa, minha vida, minha família, o mundo, planeta Terra, o cosmos, o espaço sideral, Senhor. Não. Ele entrou na intercessão, Senhor. Então que a gente faça isso, meu querido. Que a gente interceda mesmo, ore. Cite nomes na sua oração. É claro que a gente precisa ficar atento com orações. Eu tenho que abrir um parênteses aqui. Isso vai demandar o lugar.
Então você pode citar a pessoa, mas ela demanda um lugar. Como às vezes a gente está em certos templos e pessoas oram para outras pessoas falando detalhes. Por exemplo, Senhor, abençoa a irmã Maria que está sendo traída pelo marido e os filhos estão na boca de fumo. Isso não é oração, né, gente? Isso aí é complicação. Isso aí até acaba complicando a vida da pessoa. Quem está perto, quem está perto até para de orar para ouvir e fala, opa, irmã Maria, qual Maria que é? O filho, o marido está traindo, como é que é? O filho está na droga? Ou abençoa o irmão. Então, assim, gente, é claro que a nossa oração de intercessão, a gente precisa aprender, entender como orar. Interceder, mas saber também interceder, tá? Diante de Deus, isso é importantíssimo. Cabe a nós a vigilância na oração. Então, se a gente vai citar nomes em oração, cuidado. Se citar nomes, cuidado ao citar o problema relacionado aos nomes, isso vai despertar curiosidade e trazer um desconforto para as pessoas. Mas esse homem foi lá, Abacuque, o profeta de Deus, o profeta intercessor, o profeta levita, o profeta sacerdote, né, um dois ali, intercedeu pelo povo. E ele disse, eu só vou sair daqui, oh glória, quando eu tiver uma resposta de que o Senhor realmente vai nos fortalecer, vai nos restaurar, que o Senhor vai fazer algo por nós. Que a gente faça isso aí. Fechando já, a esperança. 2 acontecimentos certamente seriam concretizados. Então tinham 2 coisas que não mudariam. A primeira delas é, os caldeus perversos invadiriam a nação e a castigariam. Isso aí era inevitável. Então, volto lá, peso, a sentença, Deus já havia sentenciado Judá. E segundo, o Senhor livraria o seu povo. Então, tão certo como Deus julgaria Judá através dos babilônios, também o Senhor julgaria os babilônios e livraria. Haveria livramento, salvação, retorno para o povo, restauração para o povo. Isso é importantíssimo, gente. Entretanto, haveria um longo tempo de espera. Por isso o Altíssimo disse ao profeta, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olha que coisa linda a resposta de Deus para o profeta, gente. Então, primeiro, Deus realmente, sim, traria os caldeus como juízo, como instrumento, ferramenta de Deus para julgar Judá. Mas também o mesmo Deus livraria Judá, né? E passaria um tempo, a gente vai ver aí a questão do juízo, a questão do cativeiro, por conseguinte 70 anos se passaram, Deus restaurou novamente Judá, cumprindo uma promessa que houvera feita. Veja lá Jeremias 25, leia lá que você vai ver coisa maravilhosa. Então, 29 também, olha que coisa maravilhosa. Então a gente percebe isso aqui, Deus cumprindo, tá? Mas o que acontece? Haveria um tempo a se passar. E às vezes a gente não sabe lidar com isso aqui. Você quer ver um probleminha? Esse finalzinho do slide embaixo aqui. A gente às vezes não consegue lidar com esse chamado tempo. Tá? A gente não consegue esperar. O ser humano não é muito voltado para a espera, não. Você pode ver isso aí, gente. Muito comum em filas. Todas as vezes que se formam filas para determinadas coisas, quem está na fila geralmente não tem aquela paciência de esperar. O ser humano, nós não temos... Não estou dizendo que é bom que se haja, não estou dizendo que... Não estou pregando filas aqui não, tá? Que se haja fila. Eu também, quem está falando aqui também não gosta de fila, não gosta de esperar, não, tá? Geralmente a gente fica... Mas a ideia é entender que para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, nós precisamos entender que tais coisas só acontecerão no tempo de Deus, no tempo pré-determinado ou pré-estabelecido por Deus. Então, cabe a nós entender isso, tá? As coisas fluem, acontecem da melhor maneira quando acontecem no tempo de Deus. E a gente precisa entender isso aqui. Deus havia dito, olha... Ainda que vai passar um tempo, mas persevera, continua firme, porque não vai tardar não. Então, para você que está passando um período aí, uma crise, uma situação difícil, nós estamos todos nós dentro de um problema chamado pandemia, mas nós estamos convictos e esperançosos de que Deus nos dará a vitória, Deus trará para nós a vitória, tá? Que nós intercedamos, que nós oremos, tá? A fim de que tais coisas aconteçam em breve, que seja feita a vontade de Deus, seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa deve ser a nossa oração. Continuando aqui, a fé. A única vez que se lê a palavra fé em todo o Antigo Testamento, olha que coisa linda aí, olha que informação maravilhosa, é em Abacuque 2,4. A palavra hebraica correspondente ao termo é a palavra emuná. Então nós temos aí a palavra emuná. Então a palavra emuná ou emuná, como você quiser falar. Então a palavra emuná, que significa fidelidade, estabilidade, firmeza. Assim deveria viver a nação diante da opressão babilônica, até o tempo do livramento. Então a gente percebe isso aqui, gente, olha que coisa linda. Então Deus manifestaria ali, né, a sua vontade, o seu desejo, e o justo, o povo, viveria pela fé. Como é que é esse ponto aqui?
voltemos lá. Desculpe mais uma vez pelas repetições que eu faço, mas eu já disse, são pedagógicas, a gente vai gravando e aprendendo. Ele indaga a Deus sobre o Judá, Deus responde, a resposta de Deus é a Babilônia chegando e Deus consertando, trazendo Judá para perto de si através da Babilônia como instrumento. Depois ele vai também julgar a Babilônia, pôr um fim lá no Império Babilônico, tudo isso aconteceria. Mas isso traz ao coração do profeta, como deve trazer também ao seu e ao meu, uma indagação: Senhor, mas aí, Senhor, o Senhor vai usar uma nação pior que nós? Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é santo. Deus. Mas a pergunta é, Senhor, no meio de tudo isso que o Senhor vai fazer aí? Vamos parafrasear, vamos trazer para hoje, contextualizando. É como se Abacuque dissesse, mas no meio de tudo isso que o Senhor vai fazer, que eu ouvi isso aí, eu já estou com medo. Mas no meio de tudo isso, aonde é que o justo vai ficar nisso? O que o justo vai... Qual vai ser o papel do justo nisso aí? Mas aquele que é justo, e aquele que não errou, e aquele que está no... O justo está no meio de tudo isso. O que vai sobrar para ele? Ele vai dizer, o justo viverá pela fé. Meu Deus, isso é muito forte, gente. Isso é maravilhoso. Então cabe a você, querido, tá? Que muitas vezes está lutando para chegar ao céu, lutando para servir o Senhor, lutando para ser um crente abençoado, uma serva de Deus abençoada, que vivamos nós pela fé. O crente deve viver pela fé, o crente precisa viver pela fé. É dever, é papel do crente viver pela fé, tá? Que maravilha, e não por vista. Então a gente não faz as coisas que as pessoas fazem. Nós servimos a Deus, amamos a Deus. Você está vendo aí muitas coisas ruins acontecendo. Se você abre as redes sociais, você vê escândalos e mais escândalos. Hoje até a TV está anunciando questões ligadas até mesmo a evangélicos, escândalos e mais escândalos, religiosos, evangélicos e tal. Mas ainda assim, continue vivendo pela fé. Abraão foi justificado pela fé e nós vivemos pela fé. Paulo usou essa referência, esse termo aí, baseado em Abacuque. No Novo Testamento há menções ligadas a isso, ok? Então que a gente viva pela fé, esse é o ponto. O justo ali viveria pela fé. Então nós temos aqui esse texto, né, escrito lá pelo profeta dentro do seu contexto hebraico. Eu coloquei aqui o hebraico e ali a transliteração para você, de repente, quiser usar esse texto aí na sua aula, você fique aí à vontade, tá? Tá vendo? Aí nós temos aqui a primeira palavra, lembrando que começa da direita para a esquerda. Então nós temos aqui, tá vendo? Vetsadik. Então a primeira palavra é essa. Vetsadik, tá vendo? Aí nós temos a segunda palavra, Be-emunato, tá vendo? Be-emunato. Vetsadik, Be-emunato, tá vendo? Irreie, Irreie, ou Irreie, ok? Vetsadik, Be-emunato, Irreie. O que quer dizer isso aqui? Vetsadik, Be-emunato, Irreie. Quer dizer simplesmente o que a gente já está falando aqui. Vet ou Vetsadik, mas o justo, Be-emunato, tá? Não é Be-emunato, mas seria Be-emunato a pronúncia, pela sua fé, Irreie, viverá. Vetsadik, Be-emunato, Irreie. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Ou algumas traduções trazem aí, né, para nós em português, mas o justo viverá pela fé. Ok? Então, que vivamos pela fé. Continuando aqui, os 5 ais. Então, outra coisa que a gente percebe aqui, tá? Dentro de uma sequência, está aqui a Bíblia aberta no capítulo 2, a partir do verso 6, ele começa a dar uma sequência de ais. São 5 ais. E a gente vai ler aqui, ó. Abacuque passou a declarar a dolorosa derrota dos caldeus em 5 ais. Vejamos. Então a gente começa a entender aí qual seria a derrota dos inimigos, tá? Olha que coisa maravilhosa e coisa abençoada. E também, é claro, dentro dessa derrota dos caldeus está embutido, inserido também os pecados nos quais Judá também estava cometendo. Então, principalmente os pecados de Judá. Primeiro ponto. O primeiro, Abacuque 2, 6 a 8. Ai do avarento. Então, esse primeiro ai está relacionado aos avarentos. Ele diz, ai daquele que acumula o que não é seu, né? Até quando? Então, daquele que a si mesmo se encarrega de penhores. Então, a ideia é, aquele que está trabalhando, eu não vou ler tudo que acho que eu já falei bastante aqui. Como eu não edito minhas aulas, então minhas aulas são diretas, né? Eu já expliquei em vídeos anteriores por que eu não faço edições, tá? Eu já expliquei isso aí. Então, eu estou vindo já numa sequência direta aqui. Inclusive, já imaginou se eu errar agora? Eu vou ter que parar o vídeo, começar lá atrás, tudo de novo. Então, glória a Deus.
Então, eu não estou orando a Deus para não errar nada que eu estou falando aqui, porque como eu não edito, se eu errar, no finalzinho eu tenho que voltar lá atrás, perder tudo que eu fiz e gravar de novo. Então, ore por mim aí para que Deus me dê recursos, materiais, né, tecnológicos aí avançados para que eu possa editar. Eu não edito, como eu já disse, porque eu não tenho um computador que aguenta a edição. Meu computador está quase parando aqui já, está muito, né, velhinho, muito ruim, e eu não tenho uma câmera HD, eu tenho uma câmera VGA, tá? Uma câmera ruim. Então eu gostaria muito de poder adquirir uma webcam HD para eu poder gravar. Ia ser um negócio maravilhoso, né? Uma webcam e um HD. De repente, se Deus tocar no teu coração, meu irmão, amém, glória a Deus, você pode entrar em contato conosco aqui, privado aqui no WhatsApp, e eu vou receber esse presente aí, tá? Em nome de Jesus, porque eu estou precisando mesmo. Não estou no momento em condições financeiras para tal, devido a eu estar desempregado há quase 6 anos. Mas não vamos falar muito disso aqui, não. Voltando então, continuando aqui a lição, a aula, vamos lá. O primeiro, ai do avarento. O segundo ai está aqui. O segundo ai fala de quê? Ai do cobiçador, né? Aquela pessoa que cobiça. O terceiro ai do que pratica crueldade. Então, quem pratica o mal, aquele que é cruel. E o quarto ai, que é a respeito do corrupto, aquele que vive de corrupção. E por fim, o quinto ai, que está ligado à idolatria. Então, sempre que você lê esses ais aí, você vai ter aqui, dentro desse eu estou colocando aqui, o tema que está relacionado. Quando você vai fazer a explicação, eu não vou explicar devido ao tempo, né, como eu já disse, eu estendeu, acho que o horário aqui, mas cada um desses temas está relacionado a cada um desses 5 ais que ele dá, né? A questão do avarento, né? A pessoa que é avarenta, aquele que cobiça, o cobiçador, aquele que pratica crueldade, o cruel, o ímpio, o impiedoso, aquele que se vale da corrupção para viver, e por fim o idólatra, né? E por fim ele fala do idólatra. E o idólatra é interessante porque ele fala, né? Olha que coisa maravilhosa, interessante que ele fala ai daquele que diz a madeira, a corda, ou seja, que fala do ídolo, né? Aquele que se põe diante do ídolo e se confia no ídolo, que seria o quinto aí, idolatria. Vamos lá. Quarto tópico, o contentamento do profeta. Então, Abacuque, que iniciou o seu livro externando o seu descontentamento e perplexidade, ao final parece ter encontrado um grande alívio na resposta divina. Ele fez outra oração e entoou um alegre canto, né? Abacuque 3:1, pois entendeu que a situação estava sob o controle de Deus. Aconteça o que acontecer, vale a pena esperar e confiar no Senhor. Olha que coisa maravilhosa, gente. O mesmo Abacuque que começa seu livro, olhando para Judá e vendo o pecado, e ele agora está perplexo com aquilo, ele se vai para Deus, ele indaga ao Senhor, ele está ali perplexo, ele está agitado com aquilo. Senhor, até quando a situação vai ficar assim? Esse Abacuque começa o seu livro já indagando assim, meu Deus, o que é isso, né? Ele agora, quando Deus começa a descortinar e a falar o que vai fazer, ele vai recebendo de Deus um conforto, um alívio. Ele entende, a princípio, que Deus tem de tudo o controle. Todo o Deus, então ele entende que Deus não é pego de surpresa. Ele entende que Deus não é conivente com o erro de ninguém. Ele entende que Deus não está aquém das situações, Deus não está apático diante das situações. Ele entende que Deus tem o controle de todas as coisas e tem o seu tempo determinado para agir. Isso, se a gente aprender tudo isso aqui, a gente vive melhor. Tá? Então, de repente, você está passando uma turbulência aí, meu irmão, minha irmã, Deus não perdeu o controle. Ainda que aqui na Terra pareça que está tudo desmoronando, Deus está no controle. Abacuque entendeu. E isso aliviou, isso foi alívio, isso foi calma. Nós, gente, deve ser para nós também motivo de calmaria, alívio, confiança, fé, esperança. Saber que o nosso Deus tem o controle sobre todas as coisas, tá? Então, já sendo confortado por Deus, já recebendo de Deus esse alívio, esse refrigério, ele passa a orar. O Abacuque que chegou estressado, por assim dizer, perplexo, agora está orando. Então, querido, quem sabe, eu peço a Deus, ô Senhor, que você termine essa lição orando também, recebendo esse refrigério, recebe esse refrigério de Deus aí, meu irmão. Toda essa estrutura que às vezes eu tenho montado aqui, você percebe, eu já falei isso aqui e repetirei, gente, eu vou falar isso aqui sem medo. Eu não estou aqui atrás de inscritos, ser um canal monetizado, ser remunerado financeiramente. Nunca passou e não vai passar pela minha mente isso aí, não. Tudo isso aqui foi montado, gente,
para a glória de Deus, a gente está aqui tentando passar um pouquinho. E é claro que eu também estou aprendendo, eu não sou dono da razão, nem quero ser jamais eu querer ser. Tanto é que se você identificar algum erro, alguma coisa que eu citei aqui que não é bom, eu não bloqueio comentários. Então, de repente, se você quiser um comentário, no teor que você quiser comentar, meu irmão, puxando a minha orelha, chamando a minha atenção, eu estou aqui para aprender. Tá? De repente você é um professor aí também, um camarada, uma mulher, um homem de Deus que conhece muito e detectou alguma coisa que não está legal aqui, quer me ajudar, quer me orientar, quer me auxiliar, escreve aí embaixo. Eu vou ler seu comentário, vou aprender com seu comentário e vou, na medida do possível, pôr em prática, tá? Se a gente achar, julgar necessário aqui, tá? Respeitando, é claro, a sua opinião, e eu entendo que você respeita também a minha, com certeza, mas a gente está aqui para aprender. Então, de repente, eu oro a Deus, peço aí que você termine essa lição aí orando, Senhor, glória a Deus, porque olha que coisa linda. A palavra de Deus trouxe temor e, ao mesmo tempo, grande conforto ao coração do profeta. O que ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. E não está aqui, mas no meio dos anos a notifica. Gente, isso aqui é maravilhoso. Ele não enxergava apenas o presente, mas o futuro. Quando Abacuque viu o que Deus faria, quando ele tomou ciência da situação, ele viu quem era, quando ele se recolheu à sua insignificância e viu quem ele era, ele começou nesse momento a glorificar a Deus, a louvar a Deus. E louvor, uma coisa maravilhosa que Abacuque disse. Olha quanta coisa linda. Deixa eu já terminar a aula lendo algumas coisas que Abacuque disse, que são maravilhosíssimos. O louvor de Abacuque está aí, ó. Você pode estar vendo aí, no capítulo 3 aqui. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai dizer, né? Vamos lá. Deixa eu escolher algumas coisas. O 17, vamos ler o 17, que esse aqui eu não posso fechá-lo sem ler não. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas, melhor dizendo, perdão, sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro ou me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre do canto para instrumentos de corda. Está aí, né? Prova de que ele louvava também o levita. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então, Abacuque, uma vez entendendo o que Deus faria, reconhecendo a grandeza de Deus, ele foi lá e disse: Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. É claro que a gente usa muito esse termo aqui, esse texto aqui, a gente usa muito para cultos de avivamento, trabalho de avivamento, campanha. Eu mesmo tenho pregado há muitos anos sobre esse texto, pessoas fazem aí, a gente às vezes leciona, como eu estou fazendo aqui sobre esse texto, mas é claro que a gente precisa primeiro, gente, primeira coisa, você pregador aí, você professor, você do manto, do remanto, do glória a Deus, né? Você precisa primeiro analisar isso aqui no contexto. A primeira coisa, gente, ouvir, Senhor, a sua palavra e temi, é o que diz respeito ao que Deus faria lá com Judá. E Abacuque tremeu na base. Então, ouvir a sua palavra. Aí não é a Bíblia toda, né? Quando ele diz, eu li a Bíblia toda e temi, não. Aí eu ouvi, Senhor, o que o Senhor ia fazer. Quando o Senhor me disse o que ia fazer com Judá, usando os caldeus, eu fiquei com medo. Então eu diz, aviva, Senhor, a tua obra. Que obra é essa? A obra de Deus, a pregação do Evangelho. No contexto nosso hoje a gente aplica sim, mas no contexto de Abacuque não. A obra que ele está dizendo é aquilo que Deus faria, que é trazer juízo, justiça, ou seja, julgar Judá, julgar os babilônios e realmente depois lá fortalecer o povo. Então, trazer os caldeus era a obra de Deus. Senhor, aviva, quando o Senhor faça realmente o que o Senhor diz, o avivar aí, não é avivar as pessoas, renovar só não, avivar aí, Senhor, cumpra tudo o que o Senhor realmente falou, Senhor. Eu entendi, o Senhor vai fazer, eu compreendo, eu não vou indagar mais não. Mas quando o Senhor fizer, Senhor, o Senhor aviva, Senhor, faz realmente, mantenha a sua obra, mas na ira, Senhor, no meio dos anos notifica, né? Mas na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Olha que coisa linda. Então, Senhor, aviva assim o teu povo, renova assim o teu povo, Senhor. Faz o que o Senhor tem que fazer, Senhor. E que o Senhor continue a fazer aqui na frente. Que maravilha, que a sua vontade permaneça, perpetue-se, Deus, para sempre. Glória à tua vontade. E é isso que ele está dizendo. E eu concluo aqui. Não importa o que aconteça, ainda que falte o necessário para o suprimento da vida, é possível alegrar-se em Deus. Parece que a maior beleza do livro de Abacuque reside em duas expressões usadas pelo profeta. Abacuque 1:2, né, a gente viu aí, e Abacuque 3:17, que saiu dessa oração aí. Tá, 1:2 está lá. Né? Até quando, Senhor? E o 17 que a gente acabou de ler. Então, gente, tá aí mais uma lição para a glória do nosso Senhor Deus de Israel.
o Deus maravilhoso, todo-poderoso Deus. Está aí mais uma lição. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a gente possa entender realmente a necessidade de zelar pelas coisas de Deus, tá? Saber nos colocar em nosso lugar. Então a gente não pode chegar indagando, perguntando a Deus, apertando, querendo apertar a Deus, porque não tem como fazer isso. A gente tem que fazer as coisas pelo zelo. Mas também precisamos entender que a gente nem sempre pode se achar ou se considerar o profeta dos profetas, mas sim também um sacerdote. Cabe em nós um sacerdócio, a intercessão. Tá? Que Deus em Cristo fale melhor ao seu coração. Está aí o nosso contato. Desejando nos contactar para qualquer coisa, estamos à disposição, tá? Para a glória do Senhor. Peço perdão por qualquer coisa, de repente eu falei alguma coisa que não foi muito legal, que não soou bem, possa ser, mas como eu já disse, eu não edito minhas aulas e eu procuro ser uma pessoa muito sincera nas minhas palavras. Tá aí então, sentindo o desejo de nos contactar, tá aí o nosso contato, sentindo o desejo de nos ajudar de qualquer maneira, qualquer forma, tá? De uma maneira que você achar aí para nos orientar, nos ajudar com a nossa questão aí, nosso material, amanhã eu recebo, eu estou aqui em nome de Jesus, tá? Sinta-se à vontade, de maneira nenhuma eu vou negar esse auxílio seu aí. Fique com Deus, ore pela minha família como estou orando pela sua, ore pelo meu casamento como estou orando pelo seu, ore pelo meu ministério como estou orando pelo seu. Fique com Deus, até a próxima aula, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.